Tem muita gente no chat, me diz o Gabi, falando sobre uma notícia que foi divulgada por um jornal inglês, pelo The Guardian, dizendo que o Chelsea estaria preparando uma proposta para contratar o Vinícius Júnior. A gente apurou do lado do jogador do Real Madrid, não chegou absolutamente nada. Então, se o Chelsea está preparando, não chegou nada no lado do Real Madrid, a informação e do jogador que a gente tem. E o ponto é porque ontem, de novo, assim como já tinha acontecido no jogo contra o Sevilha, o Vinícius Júnior foi substituído no minuto 77 no jogo de ontem e ele saiu de campo de novo entre vaias e aplausos. A situação do Vini junto ao torcedor do Real Madrid está passando por esse momento, digamos assim, delicado, né, de instabilidade, porque nem todo torcedor está apoiando o Vinícius Júnior no momento que ele está atravessando, principalmente de cara ao gol, um momento complicado, né? São 14 jogos na sequência com o Real Madrid sem marcar gols. De novo aconteceu isso ontem, então por isso também começam a se levantar esses rumores de possível interesse de outros clubes no Vinícius. O Vinícius tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. Até agora ele não renovou, as conversas estão travadas nesse momento em relação à renovação. Muito provavelmente elas vão voltar a acontecer no final da temporada ou até depois da Copa do Mundo, mas no momento não há conversa sobre renovação, está tudo travado. Não é nem que vai acontecer, nem que não vai acontecer, mas está tudo parado. E por isso os rumores que continuam crescendo. O Xabi Alonso até depois falou sobre as vaias ao Vinícius, né? A parte da torcida não é todo o estádio. Inclusive, eu conversei com alguns torcedores do Real Madrid em relação a, e realmente ainda senti que há uma parte maior que apoia do que critica, mas a crítica ela é mais pesada que o apoio. Isso dá para sentir por parte do torcedor do Real Madrid, por isso eu digo um momento delicado nessa relação do torcedor com o Vinícius. E também vem muito porque o momento do time parece que vai melhorando, mas individualmente o Vini ainda não está conseguindo entregar os gols que o torcedor quer que ele entregue. Vamos ver como é que vai ser agora na Supercopa da Espanha, que acontece na Arábia Saudita. Vai ter muito torcedor do Real Madrid no jogo ou nos jogos do Real Madrid, mas serão torcedores de fora, né? Então vai ser um outro ambiente para o Vinícius Júnior nesses dois jogos. Se o Mbappé não tiver, ele vai continuar sendo um dos protagonistas do Real Madrid. Como eu dizia, o Rodrigo está vivendo uma fase muito boa, voltou a ser titular no Real. Então, também só trazendo esse ponto. Não sei se vocês têm alguma coisa em relação a isso para comentar. Então, a atuação do Vinícius foi boa, tá? Assim, eu gostei do Vinícius em campo ontem. Eu acho que ele foi melhor do que nos últimos jogos, inclusive, o que dá a entender que a vaia é por algo para além da atuação. Se for só por fazer gol, não fazer gol, aí eu acho que é uma besteira, né? Mas se for por achar que, sei lá, a postura do Vinícius não é correta, ou por uma questão da renovação, do que está sendo noticiado em Madrid e tal, aí é outra instância, assim. Mas se for por campo e bola, eu gostei da atuação do Vinícius contra o Betis, acho que ele era um dos melhores em campo ali, né? É claro que quando o cara faz 3 gols não tem como você colocá-lo no mesmo patamar, mas eu também tenho a impressão dessa seca do Vinícius ter um pouco de um Vinícius um pouco mais distante do gol. Eu acho que o Vinícius com o Xabi Alonso ele não está sendo tanto finalizador de jogadas. Eu queria ver se é só uma impressão ou se é uma impressão que tem base estatística, se o Vinícius tem finalizado tanto quanto nessa temporada, como quanto ele finalizava com o Ancelotti, né? Mas eu tenho essa impressão de que o Vinícius não está sendo tão finalizador de jogadas como ele era antes. Agora, é claro que não é o Vinícius que a gente conhece, que a gente espera e que o torcedor do Real Madrid conhece melhor do que a gente de seleção brasileira, mas é, é uma situação muito esquisita, porque se não renovar, o Real Madrid vai ter duas opções, né? Tentar vender para ganhar a maior grana possível ou apostar numa renovação ao longo da última temporada de contrato, correndo o risco de ou ter que vender em liquidação na janela do ano que vem, em janeiro daqui a um ano, ou perder de graça, né? Então, são meses aí que eu acho que vão ser muito importantes para o futuro de um dos principais jogadores da história recente do maior clube do mundo. E que depende muito da permanência do Xabi Alonso, né? Aí tem que entender como é que vai ser essa dinâmica de mercado. Mas o que eu acho curioso é que o Vini, quando chega no Real Madrid, ou e logo depois, nos primeiros anos, depois que ele passa a ser um protagonista, ou pelo menos um dos protagonistas, ele nunca
chegou, por mais que ele tenha visto para substituir um flopado Hazard, que veio para substituir o Cristiano Ronaldo, ele nunca veio para ser um goleador, né? Ele era o cara que fazia jogadas, era um desafogo em alta velocidade, de arrancadas pela ponta, para entregar pro Benzema. E aí ele entra numa fogueira danada no momento que sai o Benzema, e ele tem que fazer dupla de ataque. Aí sim, como o Fred falou, bem mais próximo do gol. E aí a gente descobriu um Vini goleador naquele momento, que fez dele ganhar o prêmio The Best e a gente ficar muito chateado da vida, para não falar uma palavra pior, em relação àquela temporada de bola de ouro que o Rodri levou. E aí, com a chegada do Xabi Alonso e com a saída do Carlo Ancelotti, como o Fred pontuou, ele tá muito mais distante do gol, num esquema diferente. Então é uma situação de construção. O cara que tem que fazer o gol é o Mbappé, e tá fazendo gol. Independente se o coletivo está azeitado 100%, 70%, se tem que melhorar. A gente vê um coletivo melhor agora nessa goleada de 5-1, mas o Vini Júnior hoje, ele não é esse goleador. E ele joga menos, né? Ele tem menos minutos, ele é substituído constantemente, ou ele fica de fora dos jogos. Então, assim, ele vai ter menos gols nessa temporada. Até porque ele passou por um processo de adaptação, e nesse processo de adaptação com o Xabi Alonso, não foi perfeito. Então, assim, estão cobrando algo de um cara que nunca foi goleador. Por mais que na temporada 23-24 ele tenha desabrochado como próximo do gol, algo que me surpreendeu bastante na época, porque ele nunca foi esse cara. Ele é um ponta esquerda que vai desafogar no X1, vai desarmar a defesa adversária e vai entregar a bola pro Mbappé, pro Karim Benzema fazer o gol. Se ele for fazer o gol, que ele já fez vários, ótimo. Só que não é a principal característica ou o principal objetivo do jogo dele. Tudo isso que os meus nobres relatores já falaram, concordando plenamente com tudo, até com essas análises táticas, com o Mbappé e o Vini, eles trocaram muito de posição. Já no finalzinho, antes da chegada do Mbappé, até talvez preparando o campo para o Mbappé, o Ancelotti colocava o Vini mais por dentro, numa fase mais goleadora, e ele evoluiu muito. Ele não é, se ele for um ponto esquerdo, não é necessariamente para fazer gol, mas no futebol de hoje, no Real Madrid, você tem que fazer gol, né? 14 jogos é muita coisa, mas, de novo, os números que ele entregou são acima daquilo que se imaginava e agora são abaixo. O que também é normal para uma instabilidade, e não só do Vini, é do clube também. Fora esse monstro sagrado, incomparável, de outro patamar que é o Mbappé mesmo, assim, também não tem ninguém nem perto dele, é outra prateleira mesmo, dos caras só para ficar no Real Madrid, é um cara absurdo. O Mbappé, muito provavelmente, eu falando no ano que vem, não, já estamos em 26, o Mbappé deverá acabar a Copa do Mundo como o maior artilheiro da história das Copas, grande chance de ser o maior jogador do ano mesmo, assim, pode até não ganhar, acho até que não vai ganhar a França, acho que a Espanha vai ser bicampeã, palpite aqui de bolão. Mas, assim, o Mbappé tem tudo para ser esse cara, né? Então, e ok, até pela característica de jogo, se centralizar mais nele não tem problema algum. Aliás, tem mais solução para o Real Madrid. Mas realmente a fase de instabilidade tem todo o pacote do Vini, né? Que aí para mim o maior mérito dele, aí indo além do campo de jogo, e para mim isso conta. Não conta para tirar ponto, mas conta demais para mim na análise além. O que ele sofre com racismo, o que ele empunha bandeiras de uma coragem absurda. Para mim, insisto, é o Muhammad Ali do futebol, que ele já bateu de frente e tal, o que também não exime de coisas como, por exemplo, a deplorável ação dele quando substituído no El Clássico, assim, uma coisa que no Brasil a gente não vê mais. De boa, a gente vê eventualmente o Edmundo ficar puto, nem Gabigol, cara, no banco do Cruzeiro teve a reação que teve o Vini ali, cara, é um negócio assim que não dá. Assim, embora eu não o sacasse naquele jogo contra o Barça, também não dá para fazer o que ele fez. Então, assim, tem um pacotão de coisas e envolve até. Isso também a Tati sabe muito melhor que a gente, embora seja uma coisa absolutamente pessoal, se é que dá para usar o termo agora, humano, né? E algumas reações até em relação a isso, por ele empunhar as bandeiras contra o preconceito, tem gente que vai para o preconceito mesmo. Da própria torcida merengue. Eu vou vaiar porque eu até aplaudiria, mas, sabe, vou vaiar porque ele é o que é. Ou ele defende quem deveria defender e maravilhosamente defende. Então faz parte desse pacotão. E a Tati também falou muito bem para a quinta-feira que a gente vai ver aqui na arquibancada da TNT, é um outro torcedor. Claro, também madridista, mas é outro torcedor. Então, muito provavelmente, até pela carência, quer dizer, nem mais carente, tu já está acostumado a ver o Real Madrid lá nos Campos Sauditas. Assim, ele vai abraçar o time e vão ser 11 Zidanes ali, em campo e mais 12 no banco, do torcedor. A relação Vinícius Júnior e Real Madrid está longe de acabar a história da renovação. Ainda teremos muitos capítulos em relação a isso, tudo indica. Vamos ver como é que vai ser o Real Madrid nessa Supercopa, porque pode mudar ou não o rumo do time na temporada. E vamos ver quais vão ser as reações, tanto do Vinícius como dos torcedores do Real Madrid nos próximos jogos. Falaremos e muito sobre isso.